Acomode-se bem, relaxe bem o corpo, fique bem. Vamos falar agora a Sutra Sagrada, que é para a cura, para o desenvolvimento espiritual. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática deste sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeito e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger este sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Que a força infinita do amor, da verdade e da justiça esteja conosco por toda a eternidade. E agora, Amém. concentrando-nos em Deus, vamos realizar a Sutra da Cura, a Sutra Acomode-se Sagrada, bem, fique Sutra do tranquilo, Lótus, no capítulo estado de 23. serenidade e de paz. Antigos relatos do Sinta que a luz Bosatsu bendita do Pai vem para Ó flor você. do rei das Vamos constelações, realizar hoje o a Sutra do prática desse Lótus. sutra pode salvar É a com Sutra da perfeição cura. todos Ela é os muito seres importante viventes. para A todos prática desse nós. sutra pode libertar Namumyo com Horenkyo, perfeição Namumyo todos os seres Horenkyo, viventes do sofrimento. Namumyo Horenkyo. Sutra A do prática Lótus, desse capítulo sutra pode 23. beneficiar Antigos perfeito relatos de Bosatsu, rei do medicamento. todos os seres Ó flor do rei viventes, das constelações, ó proporcionar flor do rei das plena constelações. realização A prática desse de sutra suas pode salvar aspirações. com perfeição Flor do rei das todos os seres constelações, viventes. deves A com teus prática poderes desse sutra pode transcendentais libertar com proteger perfeição esse sutra. Por quê? todos os Porque a seres prática viventes do desse sofrimento. sutra A representa prática um desse excelente sutra pode remédio beneficiar para os males perfeita das e pessoas do mundo generosamente terrestre. todos os seres Se uma viventes, pessoa doente proporcionar-lhes ouvir plena ou realização de praticar suas este sutra, aspirações. sua Ó doença flor do rei das se constelações, extinguirá ó e flor ela do rei das alcançará constelações, ó a flor do rei das juventude constelações, eterna deves com teus poderes transcendentais proteger e a esse sutra. Por quê? imortalidade. Que Porque a assim prática seja. desse Em sutra nome do Pai, representa um do excelente Filho, do remédio Divino Espírito para os males das Santo, pessoas do de mundo Buda, terrestre. Jesus, Se Cristo, uma pessoa doente seres de ouvir ou luz e de praticar amor, esse sutra, venham nos sua doença se proteger, extinguirá, venham nos ela iluminar alcançará a e libertar juventude para eterna e todo a sempre. imortalidade. Amém. Peço nesse instante que a força bendita do amor Vamos suavizar vibre em meu nosso coração corpo. por Vamos toda a sentir eternidade, leve, muito leve, que todas as relaxado. gorduras E agora, concentrando-nos supérfluas em deste Deus, corpo sejam vamos desintegradas, realizar a Sutra da que o meu Cura, caminhar seja firme e Sutra vibrante, Sagrada, e que todas Sutra as do doenças, Lótus, todas as capítulo pessoas 23. sejam Antigos desintegradas em relatos nome do do Pai, do Bosatsu, rei Filho do e medicamento, do Divino ó Espírito flor do rei Santo. das Que assim constelações. seja. A prática desse sutra pode Namastê. salvar com Pratique perfeição a Sutra todos todos os os seres dias. viventes. Ela A é um prática desse tônico sutra para a pode nossa libertar saúde. com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente Vamos suavizar nosso todos os corpo, seres viventes, ligando-nos a Deus, proporcionar-lhes os mentores plena visuais. realização Vamos de suas agora aspirações. entrar Ó flor do rei das a Sutra constelações, da cura, deves com teus poderes desmaterialize todo transcendentais mal. proteger Namyo Horenge Kyo.
Namu Myo Horenge Kyo. Namu Myo Horenge Kyo. O Sutra do Lotus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. A flor do rei das constelações, a flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir praticar esse sutra, sua doença se extinguirá. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namu Myo Horenge Kyo, Namu Myo Horenge Kyo, Namu Myo Horenge Kyo. Que a força da divina inspiração esteja conosco, nos protegendo, nos iluminando, nos libertando de todos os males passados, presentes e futuros. Que assim seja. Namastê. Que assim seja. Procure a Casa de Lakshmi, que apresenta cursos de Reiki, meditação, sutra, relaxamento, respiração, curso de formação em psicanálise transpessoal, curso de formação de terapeutas holísticos de todas as áreas que possam facilitar a sua vida. Procure-nos. Vai se sentir bem melhor. Vai sentir a luz infinita em seu ser. Vai se recuperar. Vai se curar. A Casa de Lakshmi oferece todos os cursos gratuitos. A Rua Vicente Oranges, 190, Lagoinha. Venha nos procurar. A Casa de Lakshmi existe há mais de 50 anos e tem uma vibração superior. Venha nos procurar. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar nossa mente,
no nosso coração, vamos abrir nossos caminhos para um bem maior. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bosatsu, Rei do Medicamento, ao flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ao flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Vamos suavizar nosso corpo, vamos senti-lo leve, muito leve, relaxado. E agora, concentrando-nos em Deus, vamos realizar a Sutra da Cura, a Sutra Sagrada, Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, Rei do Medicamento, ao flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo, que Buda, Jesus, Krishna, seres de luz e de amor, venham nos proteger, venham nos iluminar e libertar para todo sempre. Amém. Vamos suavizar nosso corpo, vamos sentir leve, muito leve, relaxado. E agora, concentrando-nos em Deus, vamos realizar a Sutra da Cura, a Sutra Sagrada, a Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, Rei do Medicamento, ao flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. Fica com Deus. Namastê. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá
e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo, que Buda, Jesus, Krishna, seres de luz e de amor, venham nos proteger, venham nos iluminar e libertar para todos sempre. Amém. Vamos suavizar nosso corpo. Vamos senti-lo leve, muito leve, nosso corpo, relaxado. relaxar nossa E mente, agora, nosso concentrando-nos coração. em Deus, Sutra vamos de realizar a Lotus, Sutra da capítulo Cura, a 23, Sutra Sagrada, antigos relatos, o Sutra Bozatos, do Rei do Lótus, Medicamento, capítulo a 23, Flor do Rei das Antigos Constelações, Relatos do a Bosatsu, Flor do Rei do Rei das Medicamento, Constelações. a Flor do A Rei das prática desse sutra pode Constelações. salvar com A prática perfeição desse Sutra pode todos os salvar seres com viventes. A perfeição prática desse sutra todos os seres pode libertar viventes. com A perfeição prática desse Sutra todos pode os seres libertar com perfeição viventes todos os seres do viventes do sofrimento. sofrimento. A prática desse sutra pode A prática beneficiar desse Sutra pode perfeita beneficiar e perfeita e generosamente generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena plena realização realização de de suas suas aspirações. aspirações. Ó Deves Flor do com Rei teus das poderes Constelações, transcendentais deves com proteger teus esse poderes sutra. transcendentais Por quê? proteger Porque a esse prática Sutra. desse Por quê? sutra Porque a representa um prática excelente desse Sutra remédio para os males representa das um pessoas excelente do mundo remédio terreno. para os males das pessoas do Se mundo uma pessoa terrestre. doente Se uma ouvir ou pessoa praticar doente esse sutra, ouvir sua ou doença se praticar este extinguirá Sutra, e ela sua alcançará doença a juventude se eterna extinguirá e a e ela imortalidade. alcançará Se uma pessoa doente a ouvir ou juventude praticar esse eterna sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará e a a imortalidade. juventude eterna Que assim e a seja. Em imortalidade. nome do Pai, Se do uma Filho, pessoa doente do ouvir Divino ou praticar Espírito esse Santo, sutra, que sua Buda, doença se Jesus, extinguirá e ela alcançará vamos a suavizar juventude nosso eterna corpo, e a vamos imortalidade. senti-lo leve, Namum muito Myo leve, Horenkyo, relaxado. Namum Myo E Horenkyo, agora, Namum concentrando-nos em Myo Deus, Horenkyo. vamos Que a realizar a força Sutra infinita da do Cura, amor, da a verdade, da Sutra Sagrada, justiça, do o perdão Sutra do vibre em Lótus, nossos capítulo corações, 23. aqui e agora, por Antigos toda a relatos do eternidade. Bosatsu, Rei do Coloque-se Medicamento, na ao Flor do Rei posição das Constelações. ereta, A coluna prática desse Sutra verticalizada. pode salvar com Vamos erguer os nossos perfeição pensamentos para todos os Deus. seres viventes. A prática desse Força Sutra divina pode e eterna, libertar com perfeição luz infinita, todos os e seres vamos viventes entrar do em nossos sofrimento. corações a A prática força desse Sutra infinita pode do amor. beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização E tudo se de faz suas por direito aspirações. divino, Ó Flor do aqui Rei das agora, infinito e Constelações, verdadeiramente. deves com teus Faça poderes sua sutra transcendentais diariamente. proteger Vai lhe esse trazer Sutra. uma Por quê? paz Porque infinita. a prática Vai te desse curar, Sutra vai te aliviar representa de um todos os excelente males, remédio passados, para os males presentes e das pessoas futuros. do mundo Que assim terrestre. seja. Se uma Namastê. pessoa doente ouvir ou praticar este Sutra, sua Acomode-se doença bem, se extinguirá relaxe bem o corpo, e ela fique bem. alcançará Vamos falar a agora juventude eterna a Sutra Sagrada, que é para a e a cura, imortalidade. para o desenvolvimento Em espiritual. nome do Pai, do Namum Myo Filho, do Horenkyo, Divino Espírito Namum Santo, Myo que Horenkyo, Buda, Jesus, Namum Myo Krishna, Horenkyo, seres de Sutra do luz e de Lótus, amor, venham nos capítulo proteger, 23. venham nos iluminar e Antigos libertar para relatos do todos sempre. Bosatsu, Amém. Rei do Medicamento. Vamos suavizar nosso corpo, A Flor do Rei das senti-lo Constelações, leve, a Flor do leve, Rei das Constelações. relaxado. A prática E desse Sutra agora, pode salvar com concentrando-nos em perfeição Deus, todos os vamos seres realizar a viventes. Sutra da A Cura, prática a desse Sutra Sutra Sagrada, pode libertar com Sutra do perfeição Lótus, todos os capítulo seres viventes do 23. sofrimento. Antigos A relatos prática do desse Sutra Bosatsu, pode Rei do beneficiar Medicamento, perfeito e Flor do Rei das generosamente todos os seres Constelações. A viventes, prática desse Sutra pode proporcionar-lhes salvar plena com perfeição realização de suas todos os seres aspirações. viventes. A Flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse Sutra. Por quê?
porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namum Myoho Renge Kyo, Namum Myoho Renge Kyo, Namum Myoho Renge Kyo. Que a força infinita do amor, da verdade, da justiça esteja conosco por toda a eternidade. Amém. E a imortalidade. Que assim Comande-se bem, do Pai, do Filho, no estado de serenidade e de paz. que Buda, Sinta que a luz bendita do Pai vem seres de para luz e você. de amor, Vamos venha nos realizar hoje o proteger, Sutra do venha Lótus. nos iluminar e A libertar Sutra para da todos cura. sempre. Ela é Amém. muito importante para todos nós. Namum Myoho Renge Kyo, Vamos suavizar Namum nosso Myoho corpo. Renge Kyo, Vamos sentir Namum Myoho Renge muito Kyo. leve, Sutra do Lótus, relaxado. capítulo 23. E agora, Antigos relatos concentrando-nos em Bodhisattvas, Deus, rei do vamos medicamento. realizar a Ó Sutra, flor do rei das Sutra constelações. Ó Sagrada, flor do rei das Sutra do constelações. Lótus, A capítulo prática desse sutra 23. pode salvar com Antigos perfeição relatos do Bodhisattva, todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com A prática perfeição desse sutra pode salvar todos os seres viventes do todos sofrimento. os seres viventes. A prática desse A sutra prática pode desse beneficiar sutra pode libertar perfeita e com generosamente todos os todos os seres viventes, do sofrimento. proporcionar-lhes plena A prática realização de desse suas sutra pode aspirações. beneficiar Ó flor do rei das generosamente constelações. Ó todos flor os do rei seres das viventes, constelações. Ó flor do rei das constelações. plena Deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Ó Por flor quê? do rei das Porque a constelações, prática desse sutra deves com teus representa um poderes excelente transcendentais remédio para os proteger males esse das sutra. pessoas Por do quê? mundo terrestre. Porque a prática Se uma desse pessoa sutra doente ouvir ou praticar representa esse um sutra, excelente sua remédio doença se para os extinguirá, males ela das alcançará a pessoas do mundo juventude eterna e a terrestre. imortalidade. Se uma pessoa Peço doente nesse instante ouvir que a força ou bendita praticar do este amor sutra, sua vibre em meu doença coração se por toda a extinguirá eternidade. e ela alcançará Todas as gorduras a juventude eterna supérfluas deste corpo sejam desintegradas. e a O meu caminhar imortalidade. seja firme Que e assim vibrante. seja. E que todas as doenças, todas as pessoas sejam desintegradas em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Que assim Venha nos seja. proteger, venha nos Namastê. iluminar e libertar Pratique para a todos Sutra sempre. todos os Amém. dias. Ela é um tônico para a nossa saúde. Vamos suavizar nosso corpo. Vamos senti-lo leve, muito leve, relaxado. E agora, concentrando-nos em Deus, Vamos suavizar vamos nosso realizar corpo, a Sutra da ligando-nos Cura, a a Deus, Sutra os Sagrada, mentores do a Espírito. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento, Que a flor do rei desliga-nos das de todo constelações. mal. A prática desse sutra Namum pode Myoho salvar Renge com Kyo, perfeição Namum todos Myoho os seres Renge Kyo, viventes. Namum A prática desse Myoho sutra Renge pode Kyo. libertar com O Sutra perfeição do Lótus, todos os capítulo seres 23. viventes do sofrimento. Antigos relatos do A Bodhisattva. prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e
e a imortalidade. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo, que Buda, Jesus, Krishna, seres de luz e de amor, venham nos proteger, venham nos iluminar e libertar para todos sempre. Amém. Ó flor do rei das constelações, Vamos suavizar nosso corpo, vamos senti-lo leve, muito leve, relaxado. E agora, concentrando-nos em Deus, vamos realizar a Sutra da Cura, a Sutra Sagrada, Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento, ao flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo, que Buda, Jesus, Krishna, seres de luz e de amor, venham nos proteger, venham nos iluminar e libertar para todos sempre. Amém. Que apresenta cursos de Reiki, meditação, sutra, relaxamento, respiração, curso de formação em psicanálise transpessoal, curso de formação de Vamos terapeutas suavizar nosso holísticos, corpo, vamos senti-lo leve, muito leve, que possam relaxado. facilitar a sua vida. E agora, concentrando-nos em Deus, Vai se vamos sentir realizar melhor, a Sutra da vai Cura, sentir a a luz Sutra Sagrada, em a seu Sutra ser, do Lótus, vai capítulo se recuperar, 23. vai se Antigos curar. relatos do A Bosatsu, Casa de rei do Lakshmi medicamento, oferece ao flor do todos rei os das cursos constelações. gratuitos. A prática desse sutra pode Arroz, salvar com Centro perfeição Jorge, todos Centro os seres Alvento, viventes. A Lagoinha, prática desse sutra venha pode nos libertar procurar. com perfeição A Casa de todos os Lakshmi seres existe há mais viventes de do 50 sofrimento. anos. A prática desse sutra pode beneficiar Uma vibração perfeita e superior. generosamente todos os Venha seres nos procurar. viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará para um bem maior. a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja. Capítulo Em 23, nome do Pai, do Antigos relatos Filho, do do Bosatsu, Divino Flor do Espírito Santo, medicamento, que Flor do Buda, rei das Jesus, constelações. Krishna, A prática seres de desse luz sutra e de pode amor, salvar com venham nos perfeição proteger, todos os seres venham nos viventes. iluminar e A libertar prática para desse todos sutra sempre. pode libertar Amém. com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre.
Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Que a força do amor vibre em nós e nos cure plenamente. Namastê. Vamos realizar agora a Sutra Sagrada da Cura. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja para todos os seres da terra e fora dela. Procure a casa de Lakshmi, onde você vai ter todos os cursos ligados à saúde gratuitamente. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar completamente nosso corpo, suavizar, tocar as mãos em prece, pensar em Deus, em Krishna, em Jesus, nos mentores do espaço. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar nossa mente, nosso coração. O Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, a prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra
pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática deste sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terreno. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Que a força infinita do amor, da verdade, da justiça, do perdão vibre em nossos corações, aqui e agora, por toda a eternidade. Coloque-se na posição ereta, coluna verticalizada. Vamos erguer nossos pensamentos para Deus, força divina e eterna, luz infinita, e vamos vibrar em nossos corações a força infinita do amor. E tudo se faz por direito divino, aqui agora, infinita e verdadeiramente. Faça sua sutra diariamente. Vai lhe trazer uma paz infinita. Vai te curar, vai te aliviar de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Namastê. Acomode-se bem, relaxe bem o corpo, fique bem. Vamos falar agora a Sutra Sagrada, que é para a cura, para o desenvolvimento espiritual. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática deste sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeito e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger este sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Que a força infinita do amor, da verdade e da justiça esteja conosco por toda a eternidade. Amém. Acomode-se bem, fique tranquila, no estado de serenidade e de paz. Sinta que a luz bendita do Pai vem para você. Vamos realizar hoje o Sutra do Lótus,
É a Sutra da cura. Ela é muito importante para todos nós. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações. Ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações. Ó flor do rei das constelações. Ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Peço nesse instante que a força bendita do amor vibre em meu coração por toda a eternidade, que todas as gorduras supérfluas deste corpo sejam desintegradas, que meu caminhar seja firme e vibrante, e que todas as doenças, todas as pessoas sejam desintegradas em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Que assim seja. Namastê. Pratique a sutra todos os dias. Ela é um tônico para a nossa saúde. Vamos suavizar nosso corpo, ligando-nos a Deus, aos mentores do espaço. Vamos agora realizar a Sutra Sagrada, a Sutra que cura, que desmaterializa todo o mal. Namumyo Horenge Kyo, Namumyo Horenge Kyo, Namumyo Horenge Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, a prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir praticar esse sutra, sua doença se extinguirá. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá
ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Que a força da divina inspiração esteja conosco, nos protegendo, nos iluminando, nos libertando de todos os males passados, presentes e futuros. Que assim seja. Namastê. Que assim seja. Procure a casa de Lakshmi, que apresenta cursos de Reiki, meditação, sutra, relaxamento, respiração, curso de formação em psicanálise transpessoal, curso de formação de terapeutas holísticos de todas as áreas que possam facilitar a sua vida. Procure-nos, vai se sentir bem melhor, vai sentir a luz infinita em seu ser, vai se recuperar, vai se curar. A Casa de Lakshmi oferece todos os cursos gratuitos. A Rua Vicente Oranges, 190, Lagoinha. Venha nos procurar. A Casa de Lakshmi existe há mais de 50 anos e tem uma vibração superior. Venha nos procurar. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar nossa mente e o nosso coração. Vamos abrir nossos caminhos para um bem maior. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bosatsu, Rei do Medicamento, ó Flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó Flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Que a força do amor vibre em nós e nos cure plenamente. Namastê. Vamos realizar agora a Sutra Sagrada da Cura. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bosatsu, Rei do Medicamento. Ó Flor do Rei das Constelações, a prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra
pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna. Sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja para todos os seres da terra e fora dela. Procure a casa de Lakshmi, onde você vai ter todos os cursos ligados à saúde gratuitamente. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar completamente nosso corpo, suavizar, colocar as mãos em prece, pensar em Deus, em Krishna, em Jesus, nos mentores do espaço. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar nossa mente, nosso coração. Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, a prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática deste sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terreno. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge Kyo,
Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Que a força infinita do amor, da verdade, da justiça, do perdão vibre em nossos corações, aqui e agora, por toda a eternidade. Coloque-se na posição ereta, coluna verticalizada. Vamos erguer nossos pensamentos para Deus, força divina e eterna, luz infinita, e vamos vibrar em nossos corações a força infinita do amor. E tudo se faz por direito divino, aqui agora, infinita e verdadeiramente. Faça sua sutra diariamente. Vai lhe trazer uma paz infinita. Vai te curar, vai te aliviar de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Namastê. Acomode-se bem, relaxe bem o corpo, fique bem. Vamos falar agora a Sutra Sagrada, que é para a cura, para o desenvolvimento espiritual. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática deste sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeito e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger este sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Que a força infinita do amor, da verdade e da justiça esteja conosco por toda a eternidade. Amém. Acomode-se bem, fique tranquila, no estado de serenidade e de paz. Sinta que a luz bendita do Pai vem para você. Vamos realizar hoje o Sutra do Lótus, é a Sutra da cura. Ela é muito importante para todos nós. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá
ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Peço nesse instante que a força bendita do amor vibre em meu coração por toda a eternidade, que todas as gorduras supérfluas deste corpo sejam desintegradas, que meu caminhar seja firme e vibrante, e que todas as doenças, todas as pessoas sejam desintegradas em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Que assim seja. Namastê. Pratique a Sutra todos os dias. Ela é um tônico para a nossa saúde. Vamos suavizar nosso corpo, ligando-nos a Deus, aos mentores do espaço. Vamos agora realizar a Sutra Sagrada, a Sutra que cura, que desmaterializa todo o mal. Namu Myo Horenge Kyo, Namu Myo Horenge Kyo, Namu Myo Horenge Kyo. O Sutra do Lotus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, a prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namu Myo Horenge Kyo, Namu Myo Horenge Kyo, Namu Myo Horenge Kyo. Que a força da divina inspiração esteja conosco, nos protegendo, nos iluminando, nos libertando de todos os males passados, presentes e futuros. Que assim seja. Namastê. Que assim seja. Procure a casa de Lakshmi, que apresenta cursos de Reiki, meditação, sutra, relaxamento, respiração, curso de formação em psicanálise transpessoal, curso de formação de terapeutas holísticos de todas as áreas
que possam facilitar a sua vida. Procure-nos, vai se sentir bem melhor, vai sentir a luz infinita em seu ser, vai se recuperar, vai se curar. A Casa de Lakshmi oferece todos os cursos gratuitos. A Rua Vicente Oranges, 190, Lagoinha. Venha nos procurar. A Casa de Lakshmi existe há mais de 50 anos e tem uma vibração superior. Venha nos procurar. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar nossa mente e o nosso coração. Vamos abrir nossos caminhos para um bem maior. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bosatsu, Rei do Medicamento, ó Flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó Flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Que a força do amor vibre em nós e nos cure plenamente. Namastê. Vamos realizar agora a Sutra Sagrada da Cura. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bosatsu, Rei do Medicamento, ó Flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó Flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade.
Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja para todos os seres da terra e fora dela. Procure a casa de Lakshmi, onde você vai ter todos os cursos ligados à saúde gratuitamente. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar completamente nosso corpo, suavizar, tocar as mãos em prece, pensar em Deus, em Krishna, em Jesus, nos mentores do espaço. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar nossa mente, nosso coração. O Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, a prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terreno. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Que a força infinita do amor, da verdade, da justiça, do perdão vibre em nossos corações, aqui e agora, por toda a eternidade. Coloque-se na posição ereta, coluna verticalizada. Vamos erguer nossos pensamentos para Deus, força divina e eterna, luz infinita, e vamos vibrar em nossos corações a força infinita do amor. E tudo se faz por direito divino, aqui agora, infinita e verdadeiramente. Faça sua sutra diariamente. Vai lhe trazer uma paz infinita. Vai te curar, vai te aliviar de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Namastê. Acomode-se bem. Relaxe bem o corpo, fique bem. Vamos falar agora
a Sutra Sagrada, que é para a cura, para o desenvolvimento espiritual. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática deste sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeito e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger este sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Que a força infinita do amor, da verdade e da justiça esteja conosco por toda a eternidade. Amém. Acomode-se bem, fique tranquila, no estado de serenidade e de paz. Sinta que a luz bendita do Pai vem para você. Vamos realizar hoje o Sutra do Lótus, a Sutra da cura. Ela é muito importante para todos nós. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Peço nesse instante que a força bendita do amor vibre em meu coração por toda a eternidade, que todas as gorduras supérfluas deste corpo sejam desintegradas, que meu caminhar seja firme e vibrante, e que todas as doenças, todas as pessoas sejam desintegradas em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Que assim seja. Namastê. Pratique a Sutra todos os dias. Ela é um tônico para a nossa saúde. Vamos suavizar nosso corpo, ligando-nos a Deus, aos mentores do espaço. Vamos agora realizar a Sutra Sagrada, a Sutra que cura, que desmaterializa todo o mal. Namumyo Horenge Kyo, Namumyo Horenge Kyo, Namumyo Horenge Kyo.
O Sutra do Lotus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, a prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir praticar esse sutra, sua doença se extinguirá. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myo Renge Kyo, Namo Myo Renge Kyo, Namo Myo Renge Kyo. Que a força da divina inspiração esteja conosco, nos protegendo, nos iluminando, nos libertando de todos os males passados, presentes e futuros. Que assim seja. Namastê. Que assim seja. Procure a casa de Lakshmi, que apresenta cursos de Reiki, meditação, sutra, relaxamento, respiração, curso de formação em psicanálise transpessoal, curso de formação de terapeutas holísticos de todas as áreas que possam facilitar a sua vida. Procure-nos, vai se sentir bem melhor, vai sentir a luz infinita em seu ser, vai se recuperar, vai se curar. A Casa de Lakshmi oferece todos os cursos gratuitos. Arroz